E aí, meus amigos? E aí, pessoal? E aí, galerinha? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo show? Tranquilo, por demais, não é isso? Meus amigos dos segundos anos, vamos ter essa aula agora, curtinho, uma tentativa, estamos aprendendo, então, desculpe qualquer coisa, né? Vamos melhorar a cada aula gravada, né? Seguinte, meus amigos, esse momento agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um novo reino, tá? Um novo reino para a nossa realidade, que já é antigo, tá? Nesse caso, o reino que eu vou falar agora é sobre o reino protoctista, antigamente também denominado por protista, tá? Ressaltando, reforçando, relembrando, nós já tivemos o primeiro contato, o primeiro diálogo, vamos dizer assim, sobre o vírus, que não está inserido em nenhum reino, tá? Até tivemos uma atividade relacionada à condição do coronavírus, para ressaltar, reforçar essa situação, tá? E falamos também sobre as bactérias, o reino Monera, por assim dizer, tá? O reino Monera, no caso, bactérias, tá? Até essa classificação, o reino Monera, chama a atenção, né? Porque hoje a gente tem a definição do grupo das bactérias, tá? Em que a gente vai observar algumas características peculiares desse grupo, tá? Um grupo que é formado apenas por células procariontes, enquanto todos os outros reinos irão apresentar células eucariontes, tá? Então, a partir de agora a gente já vê uma nova configuração. E aí eu já começo a falar um pouquinho, tá? No reino protoctista, ele vai ser um reino no qual nós iremos encontrar as algas, tá? As algas, como representar aí do lado, tá? E os protozoários. Os protozoários, eles seriam um grupo de células, indivíduos unicelulares que estão presentes na natureza, tá? Às vezes não percebemos porque a sua estrutura é microscópica, tá? É possível ver microscópico, eu vou adicionar no momento certo, a gente for falar somente de protozoários, eu vou botar alguns vídeos a partir de algumas imagens diretamente do microscópio, para a gente ter a noção mais ou menos dessa unidade celular, tá? A princípio aqui, eu vou falar as características gerais do reino protoctista, tá? E me aprofundar um pouquinho, reforçar, falar mais um pouco sobre as algas. Na aula posterior, ou seja, na próxima aula gravada, né, nesse caso, eu vou falar específico dos protozoários, tá ok? Vamos nós. Primeiro, as características gerais, ok? Tomei a anotaçãozinha aqui rápida, só aquele bom e velho rascunho, né? Só para não me empolgar, né? Eu tenho essa dificuldade para falar mesmo. Mas vamos lá. Bom, primeiro, já falei os representantes, algas e protozoários. Esses dois grupos estão inseridos dentro do reino protoctista, tá? É até interessante que esse reino, a gente poderia até dizer que seria como se fosse aquela gaveta em que você guarda tudo aquilo que não tem uma conexão direta. Como assim? O que você quer dizer? Você tem aquela cômoda em que você tem 5 gavetas, em que você está lá guardando. Um exemplo, se for de um rapaz, bermuda, numa gaveta. Na segunda gaveta, camisetas. Na terceira, meias. Quarta, cuecas. E na última gaveta você vai estar guardando basicamente cinto, celular, carregador, boné, ou seja, artigos que não têm uma conexão direta, apenas que são artigos de tecido de uso geral, tá ok? E aí, essa última gaveta é que seria o reino protoctista. Engraçado justamente isso, porque é um reino que ele tem características similares, né? Mas em termos de estrutura, tem um padrão totalmente diferente. Quando a gente observa, por exemplo, as algas, a gente tem um grupo de algas unicelulares e pluricelulares. Ou seja, eu tenho algas que são formadas apenas por uma célula e tenho algas que são formadas por mais de uma célula, uma estrutura multicelular, ok? Então, é um reino que chama bastante atenção pelas suas peculiaridades, tá? Pelas suas peculiaridades, pelas suas características singulares, tá ok? Pois bem, primeiro eu vou encontrar nesse grupo representantes que são representantes das algas que podem ser autotróficas, tá? Ou heterotróficas. Lembrando, para quem não lembra,
Primeiro ano, meu povo, não esquece. Recapitula, puxa da memória. Autotróficas são aqueles indivíduos, aquelas estruturas que têm a capacidade de produzir os seus nutrientes, certo? Um exemplo disso são as algas fotossintetizantes, ou seja, aquelas algas que conseguem, a partir da luz, produzir os seus nutrientes, tá? É engraçado essa característica, porque no passado, quando eu digo passado, há décadas atrás, o grupo das algas, inicialmente, era inserida como se fosse no grupo dos vegetais. Até mesmo tem uma certa lógica, pelo fato da presença da clorofila. Os cloroplastos que estavam lá presentes permitiam às algas realizar fotossíntese, um processo realizado também pelos vegetais. Porém, quando se observava a estrutura das algas, percebia-se que é uma estrutura muito simples quando compara com o vegetal. Os tecidos que ela apresenta são simples. Eu não tenho uma diferenciação celular. Ou seja, as células são similares. Elas não têm mudanças de uma para a outra. Diferente quando eu observo um vegetal, uma planta para assim, eu vou ter raiz, caule, folhas, em que cada célula dessa, na sua estrutura respectiva, tem uma configuração diferente para aquela circunstância. Está entendendo? Então, inicialmente tinha essa confusão, mas devido a essa percepção dos tecidos serem diferenciados dos vegetais, foi mantido esse grupo de algas no reino protoctista. Que esse grupo de algas podem apresentar características que são, inicialmente pela nutrição, autotróficas, certo? Existe um pequeno grupo, tá, de algas que tem a capacidade, certo, de consumir, ou seja, são heterotróficas, tá? Então essas algas, elas estão inseridas no reino protoctista e tem essa diferença, tá? Elas podem ser caracterizadas como heterotróficas, mas a grande maioria está inserida como seres que têm uma nutrição autotrófica e específica, fotossintetizantes. Não é à toa. Há tempos atrás, ainda existem algumas pessoas que têm essa ideia, que a própria Amazônia, a nossa floresta amazônica, ela seria como se fosse um pulmão do planeta. Que de uma forma, ela é importante, sim. Ela tem um processo de fotossíntese expressivo, mas não é o nosso pulmão. De uma forma, uma comparação. O pulmão realmente, se eu fosse fazer essa comparação, é os oceanos. São os oceanos, melhor dizendo. Por quê? É onde eu vou ter a maior concentração de algas, que são elas que vão realizar o processo de fotossíntese. Então, é muito importante eu associar essa ideia, tá? Então, levando em consideração isso, esses dois tipos de nutrição temos nas algas, podemos encontrar também algas unicelulares e pluricelulares, algas formadas por várias células, ou então colônias de algas formadas por organismos unicelulares, tá? Então, há essa distinção também, ok? São eucariontes, não posso deixar de ressaltar, daí eu já dou aquele lembretezinho, ó, lembrete. Procarionte, bactérias, reino Monera. Repetindo, procariontes, reino Monera. Olha o quadro de alerta, não sei nem se apareceu aí. Apareceu, show. Pois bem, vamos dar continuidade. Nutrição, comentei um pouquinho. Comentei o fato de ser eucariontes e também da sua organização celular, a organização do organismo, né, de forma geral, pluricelular ou unicelular. Beleza. São fotossintetizantes no contexto geral, tá? Uma palavrinha que com certeza você já deve ter ouvido bastante, que é a questão dos plâncton. Nem que seja aquele plâncton, do Bob Esponja, né? Esse vilãozinho aqui, pois é, ele realmente existe. Só que não é bem o plâncton, tá? O plâncton ele seria basicamente indivíduos aquáticos que podem ser subdivididos em fitoplâncton ou zooplâncton, tá? Zooplâncton. Lembra essa palavrinha? Zoológico. Zoo, associa a ideia de animais. Que aí vem a situação. Quando eu falo zooplâncton, eu estou me referindo a um grupo de indivíduos formado por pequenos crustáceos e protozoários, tá? Então aí é onde eu vou ter a unidade do zooplâncton, ok?
quando eu observo já os fitoplânctons, por sua vez, eu já percebo na presença do fitoplâncton, eu vou encontrar algas, no contexto, algas, no caso unicelulares, tá? E cianobactérias, tá ok? Essas cianobactérias, elas estarão presentes justamente, tá? Formando uma unidade complexa, tá? Uma unidade complexa que serve como uma base de produtores, certo? Na cadeia alimentar. Então, o fitoplâncton e o zooplâncton estão na base da cadeia alimentar, tá? São os produtores. E aí você observa, por exemplo, que algumas baleias vão se alimentar diretamente do plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, fazendo uma espécie de absorção, tá? Quando elas abrem aquelas bocarras gigantes e aí absorve todo esse material, tá ok? Nessa situação, você precisa entender que quando eu me refiro ao fitoplâncton, eu vou ter uma importância gigantesca em relação ao cuidado com os oceanos. Esse volume gigantesco que está acontecendo de poluição possivelmente está afetando diretamente o meio aquático na base dos produtores. Justamente esses micro-organismos que vão ser afetados. E aí eu acabo desestabilizando toda uma cadeia alimentar, tá? Então isso é um problema seríssimo que nós temos hoje, tá? E a tendência, infelizmente, é aumentar, apesar de ter inúmeras medidas para tentar evitar esse problema, né? Medidas sustentáveis, medidas ecológicas para reverter esse quadro, tá? Pois bem, então, quando eu observo, até o exato momento, eu observo as algas, elas vão ter grupos distintos, grupos diferentes, tá? Alguns grupos eu vou comentar aqui para a gente poder ter uma noção para associar, tá? O que eu preciso compreender especificamente das algas, para nós, nossa realidade, é a sua importância. Uma delas eu já citei, o fato de serem fotossintetizantes, elas que vão permitir a liberação do oxigênio no nosso ambiente. A maior parte. Plantas participam, mas a maior parte da liberação do oxigênio é em decorrência de atividades metabólicas realizadas pelas algas, tá ok? Bom, lá na atividadezinha vocês devem ter visto alguns termos, algumas palavrinhas estranhas, com certeza, é biologia, nem sempre é tão simples as palavrinhas. Mas com o tempo a gente acostuma e acaba associando, tá? E aprendendo. Bom, uma que eu vou citar bem comum são as algas conhecidas como dinoflagelados. Dinoflagelados. Esse termo está associado pela sua estrutura. Ela acaba apresentando um flagelo, uma cauda, que permite a sua locomoção. Essa locomoção é em vista da sua unidade celular, unicelular. Então ela tem uma cauda dupla. Essa cauda dupla garante maior mobilidade em meio aquoso, ou seja, em ambiente marinho. Na água, né? Travei até o sistema agora. Nessa situação, meus amigos, você vai perceber que um fenômeno que é gerado pelos dinoflagelados é conhecido por maré vermelha. Uma questão lá da atividade, tá? A maré vermelha é um fenômeno que vai acontecer em algumas regiões, principalmente devido aos índices de poluição elevado, onde eu acabo provocando a proliferação desse tipo de alga, tá ok? Esse tipo de alga acaba proliferando de uma forma tão assustadora que acaba tendo um aspecto, uma maré vermelha, o aspecto avermelhado, tá? E aí eu chamo a atenção, muito cuidado para não confundir, tá? Não confundir com as rodofícias, tá? Ou seja, as algas vermelhas, tá? As algas vermelhas, ironicamente, não geram a maré vermelha. Que a gente fala um pouquinho dela já já, tá? Das algas vermelhas, denominadas também como classe rodofícias, as rodofícias, tá? Então, dinoflagelados geram a maré vermelha, que é um fenômeno que vai acontecer, possivelmente, na sua maioria, em vista da área de poluição, onde acaba gerando a possibilidade de ter uma alta proliferação desse tipo de alga, em que cria um ambiente hostil. Por que ambiente hostil? Porque esses dinoflagelados, eles liberam algumas toxinas. Essas toxinas podem afetar até mesmo o ser humano, tá? Então, quando você tem um contato direto, consumo direto de alimentos que estejam contaminados, você pode sofrer danos por ela, tá ok? Bom, lembrando, atividadezinha, tem lá a perguntinha do vídeo para você falar também, tá? Tô aguardando, ansioso, tá? Lembre de olhar sempre as orientações das atividades,
tá? Tendo dúvida, lança lá a mensagem lá no Google Sala de Aula ou pelo meu WhatsApp. Lembrando, antes leia as orientações. Ok? Vamos lá. Dentro dos lindoflagelados, a gente tem um grupozinho chamado Zooxantelas, tá? Esse grupo ele tem uma importância gigantesca pelo fato de que esse grupo de algas está vivendo em parceria, em associação com os corais. Os corais, pessoal, ele é tido como ser vivo. Ser vivo, exatamente. Mas de um ser vivo, um animal? Pois é, um animal. Ironicamente, lá no segundo ano, ou melhor, no segundo ano, nós vamos acabar trabalhando no reino animalia. E aí esse reino, por sua vez, ele tem vários representantes. Um desses representantes será os quinidários, em que eu vou encontrar dentro deles os corais. E esses corais, eles podem ter uma relação na qual eles têm uma associação, uma parceria. Tá? Essa parceria acaba permitindo eles viverem em harmonia. Só que o problema está ocorrendo hoje justamente uma situação ocasionada pela poluição, por consequência o aquecimento global, que acaba elevando a temperatura. Exatamente, acaba elevando a temperatura. Tá? A temperatura dos oceanos está aumentando e acaba afetando diretamente nessa relação que eles apresentam, corais e as zooxantelas. Tá? Essas algas acabam sendo afetadas diretamente. E aí os corais acabam passando por um processo de esbranqueamento. Eles perdem as suas características, a sua coloração natural, que seria gerada a partir da presença da associação com essas algas. E aí, com essa perda da coloração, ele acaba perdendo o quê? A presença das algas, que estava em parceria porque produzia nutrientes para elas, né, para o próprio coral, uma estrutura, e aí acaba definhando. E aí a morte dos corais. É importante entender que os corais são importantíssimos para a vida marinha. Lá nos corais, vamos dizer assim, seria um berçário natural nos oceanos. É onde a vida marinha começa a surgir, explode e dissemina para todo o oceano. Então merece uma atenção maior nesse sentido, tá? Pois bem, dinoflagelados e zooxantelas, falei de situações dessas dois tipos de algas, né? Essas situações da maré vermelha e da presença do esbranquecimento dos corais, tá? Outro grupo que a gente pode citar, que chama muita atenção, são as algas verdes, tá? As algas verdes, né, as clorofíceas, elas são caracterizadas pela presença da clorofila tipo A e tipo B, que são esses pigmentos que permitem a fotossíntese. Daí a maior proximidade com os vegetais são o grupo das algas verdes, tá? Maior proximidade. Então há estudos que atentam como se tivesse um ancestral em comum, tá? Lá no passado, tá? Essas algas verdes estão por todo o ambiente aquático, então chama bastante atenção, tá? Além delas, podemos citar as algas vermelhas, como eu falei um pouquinho anteriormente, que são de suma importância econômica. Exatamente. As algas, elas estão diretamente ligadas na área da culinária, na alimentação, tá? Não só propriamente pelo consumo direto das algas, tá? Eu posso consumir algumas algas, não todas, porque vai ter algas que podem ter características tóxicas. O exemplo que eu falei, por exemplo, das dinoflageladas, que liberam substâncias tóxicas, tá? Mas existem algas, como o exemplo das algas vermelhas, né, as rodopícias, que têm a possibilidade de utilizar diretamente na produção de alimentos, por ter dois componentes. Um componente diretamente para cosméticos, que é conhecido como carragena. Carragena. E o H. Já o H, ele vai ser utilizado para a produção da gelatina. Exatamente. Aquela substância que eu vou produzir a gelatina é derivada das algas. Ok? Então a gente acaba extraindo de algumas algas aquela substância e devido ao aquecimento eu vou desestruturar e reestruturar aquela substância. Tá?
Não é à toa que aquela estrutura ela acaba tendo uma consistência. Isso, dependendo da situação, foi devido ao quê? O aquecimento. O aquecimento que eu gero acaba promovendo essa alteração química, estrutural também, né, na moléculas do H. Tá ok? Então, assim, repetindo, o H é um componente utilizado na produção de gelatina. Tá? Alguns sorvetes acabam tendo na sua composição, né, até mesmo aquela questão de sorvetes orgânicos. Tá? Como eu tenho uma situação da carragina. Travou até a língua. Essa substância ela é importante para alguns cosméticos. Tá? Isso sem falar da questão da culinária japonesa, que a gente vai ter a presença de algas diretamente na produção, na culinária, né, oriental. Tá ok? Então, assim, recapitulando essa partezinha de algas. Tá? Eu comentei um pouquinho das dinoflageladas, que acabam gerando a maré vermelha. Comentei também um pouquinho sobre as zooxantelas, tá? As zooxantelas e algas verdes, tá? Algas verdes, que é o maior grupo de algas que nós vamos encontrar, tá ok? E por último, que foi agora recente, foi as algas vermelhas, as rodopícias, que apresentam essa característica econômica, tá? Essa importância econômica. Claro que não é só essa, tem outras características também associadas. Até mesmo alguns medicamentos estão sendo estudados, alguns componentes presentes em algumas algas para isso, né? Para a produção de medicamentos, até mesmo manuseio de alguns compostos químicos, ok? Pois bem, meus amigos, espero ter sido capaz de passar um pouco de informação, de ter sido claro com essas informações relacionadas ao rinoprotoctista, levando em consideração características gerais, em específico a partezinha das algas, tá? É necessário entender a sua importância, tá? E as variações que ela vai apresentar, tá ok? Vamos lá, não deixem de realizar as atividades, se tiver dúvida, entre em contato, tá ok? Abraço, meus amigos, fiquem em paz.